Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar sobre o programa de High School J1. Você sabe como funciona esse tipo de intercâmbio? Então, se você quer saber mais, assista esse vídeo até o final. Olá, meu nome é Suzy, eu sou especialista em intercâmbio e educação internacional e hoje eu vim falar para você sobre o programa de High School J1. Mas antes, eu quero fazer aquele convite super especial para você que ainda não é inscrito aqui no canal, para você já se inscrever e não esquecer de ativar o sininho para que você receba todas as notificações dos vídeos que eu posto por aqui. Então vamos lá! Hoje eu vou falar para você sobre esse programa de High School que é muito procurado e é um programa maravilhoso. É onde o estudante de ensino médio tem a chance de conhecer na essência a cultura dos Estados Unidos. Então, eu vou citar para vocês alguns requisitos do programa, quais são os benefícios, quais os diferenciais de você fazer um programa J1 e não fazer um programa no Canadá, por exemplo, ou até mesmo outros tipos de programa dentro dos Estados Unidos. Por que o programa de High School J1 tem esse nome? O estudante que vai aplicar para esse programa, ele vai aplicar para o visto J1, que é um visto de visitante de intercâmbio. Então, por exemplo, se você tem um visto de turista, você não pode fazer esse tipo de programa de high school nos Estados Unidos. Você precisa aplicar para um visto adequado. E nesse caso, você vai aplicar para o visto J1, que também é um tipo de high school oferecido nos Estados Unidos. E como funciona então esse programa? O estudante internacional, ele vai ser bolsista numa escola pública nos Estados Unidos e por isso ele precisa atender alguns critérios exigidos pelo próprio governo americano. E eu vou citar para vocês aqui agora quais são os critérios que vão ser considerados. O estudante precisa ter um ótimo nível de inglês, ele precisa ter boas notas, não ser repetente, especialmente nos últimos anos. Ele precisa também estar com a mente aberta, porque ele vai ser colocado em qualquer região dos Estados Unidos, então ele não tem essa opção de escolher onde ele vai morar. Ele vai preencher uma documentação, um currículo, onde a gente vai encaminhar isso através de uma organização americana e ela então vai fazer a colocação do estudante numa casa de família e também numa escola pública. E um outro ponto bastante importante é que o estudante não pode estar fazendo nenhum tratamento de saúde. Então, esses são os critérios aí que esse programa J1 exige e o estudante precisa atender, cumprir todos esses critérios para que ele possa ser aceito nesse tipo de intercâmbio. E também é importante citar a localização onde o estudante vai ser colocado, numa homestay, ou seja, numa casa de família. O estudante vai ser colocado, como eu disse anteriormente, em qualquer região dos Estados Unidos. No dossiê, onde ele vai preencher os dados dele, quais são as preferências dele em relação, por exemplo, à parte acadêmica, à questão familiar, Ele pode até citar, por exemplo, que ele gosta de praia ou que ele gosta de frio, mas ele não vai poder ali definir no dossiê dele, gostaria de ir para uma região de Massachusetts ou da Califórnia, então ele não pode definir ali qual a região ele tem interesse, porque essa é a regra do programa, O estudante ele vai ser colocado numa família voluntária, e eu vou citar para vocês mais para frente um pouco mais como que funciona essa família. E nesse caso, a família então tem o direito ali de escolher o estudante. Ela vai receber vários dossiês de estudantes e ela vai então escolher qual estudante ela gostaria que tivesse essa experiência na casa dela. E falando então da localização especificamente, geralmente são cidades pequenas, cidades que vão proporcionar para o estudante uma imersão na cultura, ele vai poder ter contato com os americanos naquela região, também pode ter alunos internacionais, mas então ele vai realmente viver ali aquela essência do intercâmbio, E isso eu vejo assim como um ponto muito bacana no programa J1. Quando a gente não escolhe para onde a gente vai, a gente precisa aceitar aquela família, aquela região, e isso faz com que a gente viva realmente a experiência do intercâmbio, que é o quê?
viver o novo. É você sair da sua zona de conforto e viver o novo. Então, o programa J1 proporciona isso totalmente para o estudante. E eu gostaria de citar aqui alguns casos que eu tive de estudantes que fizeram o programa J1 e eles foram colocados em zonas rurais, que também isso é muito comum, né? São cidades pequenas e muitas vezes são zonas rurais, onde o estudante vai ser colocado em fazendas, por exemplo. Eu vou citar para vocês aqui alguns casos que eu pude vivenciar com os meus estudantes de high school e que foi muito bacana, trouxe muito crescimento para eles. Eu tive uma estudante que ela foi para uma fazenda e no início ela teve aquele choque cultural, né, como é esperado, porque aqui no Brasil ela tinha uma condição de vida muito boa, né, ela morava numa região nobre da cidade, ela tinha pessoas na casa, né, que ajudavam nas tarefas da casa, então ela mesma não tinha que ter nenhuma responsabilidade de organizar o quarto dela, de preparar a comida dela, então aqui ela tinha alguém que fizesse isso por ela. E quando ela chegou lá na família, ela já se deparou com uma situação de que a família eles eram fazendeiros e eles tosavam ovelha, né, algumas vezes na semana, e ela tinha também então que fazer parte disso, porque lembrando que quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente quer justamente conhecer algo diferente. E aí no início foi muito difícil isso pra ela, porque ela também teve que aprender, né, a tosar ovelha, e ela me contava, na época ela me mandava e-mail, né, e falava assim: Suzy, eu não me imagino fazendo isso, né, tá sendo muito difícil. Só que com o passar do tempo, ela percebeu realmente que era algo que ela começou a gostar, começou a curtir isso, né? Então ela mesma depois me mandava mensagem e falava assim: Suzy, eu não estou me conhecendo, eu nunca imaginei na minha vida fazer isso, e ela adorou. Então foi muito bacana essa experiência. Outra situação que a gente teve foi um estudante que os pais aqui no Brasil são médicos, né? Então ele também tinha uma realidade bem diferente da que ele encontrou nos Estados Unidos. Ele também foi para uma fazenda e chegando lá, a família, eles tinham uma plantação de maçã. Então toda tarde eles colhiam maçã e faziam torta para vender. E aí um dia conversando com a mãe dele aqui no Brasil, eu perguntei: e aí, mas como assim? E aqui no Brasil, o que ele fazia? Ela falou assim: Suzy, nem maçã ele comia. Então imagina, né? Foi muito engraçada a situação, ele aprendeu com isso, ele foi pra ficar um semestre, ele amou, ele estendeu, ele ficou mais um semestre e ele não queria vir embora. Então a gente percebe que é um programa que tem muito sucesso, que oferece essa oportunidade de crescimento para o estudante. Basta você estar com a mente aberta e você querer viver essa experiência totalmente diferente do que você tem aqui no Brasil. E agora eu vou falar para você a respeito da escola, né, do colégio lá nos Estados Unidos, como funciona. Então, as aulas nos Estados Unidos para ensino médio geralmente começam cerca de 7h30 da manhã, 15 para as 8, e vai até cerca de 3h30, 15 para as 4 da tarde. Você, como estudante brasileiro, vai precisar cumprir as matérias obrigatórias que o MEC exige. A gente sempre pede para você verificar isso com a sua própria escola aqui no Brasil. Mas eu vou citar para você, geralmente, quais são as matérias exigidas pelo MEC. São 4 matérias obrigatórias, sendo elas o inglês, a história ou geografia, matemática e uma matéria dentro de ciências, que é física, química ou biologia. E além disso, você precisa fazer um esporte. Ah, mas na escola que eu tô estudando não tem nenhum esporte ali que eu me identifique, né, que eu queira fazer. Então você precisa fazer uma academia lá mais próximo, né, da sua escola, da sua casa, onde você vai morar, para que então você tenha um documento, uma declaração no final do seu intercâmbio dizendo que você praticou esporte. Tá? E aí sim vai ser aceito depois na sua volta aqui no Brasil para fazer a convalidação junto ao MEC. E além das matérias obrigatórias, você também vai poder estudar as matérias eletivas, que são várias, né? Isso depende de cada escola, mas assim, geralmente você vai encontrar culinária, teatro, dança, música. Tem escolas que vai ter marcenaria, vai ter engenharia automotiva. Então, assim, isso depende muito da escola onde você vai estudar.
né? Mas assim, o bacana é que você, além das matérias obrigatórias, você vai ter a oportunidade de fazer uma matéria eletiva. De repente, você fazer uma aula relacionada com essa área de interesse que você tem, vai te mostrar que realmente é isso que você quer fazer ou não, que não é isso que você quer fazer. E eu gostaria até de abrir um parênteses aqui falando sobre essa oportunidade que o estudante de high school tem de poder experimentar, né, uma área de carreira no exterior e reforçar para os pais que por isso é tão rica essa experiência de high school. O estudante internacional, ele tem a chance de experimentar uma área nova, ele tem a chance ali de viver uma experiência totalmente fora da realidade que ele vive aqui no Brasil. Então isso faz com que ele amadureça, com que ele cresça. Eu ouço muito dos pais falar assim: Suzy, mas o meu filho, a minha filha tem 15 anos, tem 16 anos, não é muito novo? Né? Não é muito nova para ter uma experiência sozinha no exterior. Eu acho ele tão imaturo, né? Tão imatura. E eu digo para os pais: mas quem com 15, 16 anos vai ter maturidade para escolher, né, o que quer fazer para o resto da vida, vai ter maturidade para assumir as suas responsabilidades aqui em casa. Nós também não tínhamos maturidade com essa idade, né? Então isso faz parte do crescimento, do desenvolvimento do estudante. E nada melhor do que uma experiência no exterior, onde ele vai estar num país seguro, onde ele vai ter o apoio, onde ele vai ter todo o suporte que ele precisar durante o programa. Nada melhor do que ele poder viver essa experiência e experimentar uma área diferente para ele ter mais chances de acertar na carreira. Né? O nosso sistema educacional do Brasil empurra o nosso estudante com 17 anos para decidir o que quer fazer para o resto da vida. E quando ele tem uma experiência de high school, ele tem uma experiência de ensino médio no exterior, ele traz uma visão muito diferente. Né? Ele vai sim trazer um pouco mais de maturidade, né, em relação à decisão, à tomada de decisão do que ele quer seguir como carreira. Por isso que o intercâmbio de high school é tão rico e é tão transformador na vida do estudante. E agora eu quero falar para você a respeito de família hospedeira ou host family, como a gente chama. Então, essas famílias no programa de high school J1, elas são voluntárias. Isso mesmo. Elas estão ali credenciadas num programa, elas passaram por um processo de seleção, né? Então a organização tem um departamento que cuida da colocação, do credenciamento de novas famílias no programa. E essas famílias, então, tiveram que fazer levantamento de antecedentes criminais. Muitas vezes os coordenadores visitam ali a região e até perguntam, né, para os vizinhos como que é o relacionamento da família, para que eles conheçam mais sobre a família, sob a visão de uma outra pessoa. E também muitas famílias vêm por indicação do próprio coordenador local da organização, né, o coordenador que dá suporte para os estudantes, como também vem indicado por outras famílias que já estão no programa. Então, não fique preocupado achando que o seu filho, a sua filha vai ser colocada em qualquer família nos Estados Unidos. A gente ouve realmente falar muitas situações, né, que os estudantes foram aí fazer um intercâmbio e de repente não tiveram uma experiência bacana. Mas daí vale a importância de você escolher uma empresa séria, uma organização séria que preza pela qualidade do serviço oferecido e pela segurança do estudante. Eu trabalho com intercâmbio há mais de 13 anos e eu falo para vocês que eu mantenho contato com os meus estudantes, falando especificamente dos estudantes de high school, e eles tiveram uma experiência maravilhosa, né? Muitos deles mantêm contato com a família anos depois. Eu tenho estudantes que fizeram high school há 10, 12 anos atrás e que hoje já se formaram, né, já casaram e convidaram a família para o casamento, foram para os Estados Unidos no casamento de alguém da família, né, dos filhos, dos irmãos que eles tiveram lá. Então isso mostra realmente que o programa funciona, isso mostra que o programa é seguro. Né? E tem muito estudante, tem muitos pais que têm esse receio. Acha que se fizer um intercâmbio e ficar numa homestay,
né, numa casa de família, ele não vai aproveitar o intercâmbio. E pelo contrário, é uma experiência realmente de você conhecer a cultura americana. Você vai ali, eu costumo dizer, você vai comer o que eles comem, né? Você vai usar o transporte público que eles usam, ou você vai de bicicleta para a escola, você vai viver a realidade que eles vivem. Isso sim é o intercâmbio, na sua essência. Então o importante é você saber como funciona, né? E você vai ficar tranquilo sabendo que o seu filho, a sua filha vai ser acolhida como filha lá na casa de família. E isso inclui direitos e deveres. É muito comum o estudante ir para lá e ele perceber, né, quando a família tem filhos, por exemplo, lá da mesma idade, os filhos vão preparar o próprio café da manhã. Os filhos vão arrumar o quarto, eles vão participar das tarefas da casa, né? Ajudar a organizar a casa, eles vão lavar a própria roupa. E isso o seu filho, né? O estudante internacional, ele também vai fazer. Então, por isso que ele já começa a desenvolver o senso de responsabilidade. E isso ajuda no processo de amadurecimento do estudante, né? Então, são nas pequenas atitudes ali que ele vai ter no programa que vai fazer com que ele melhore, com que ele cresça como pessoa, né? E o importante, então, é saber que o seu filho ele vai ser muito bem acolhido, vai ser muito bem assessorado, né? Muitos estudantes perguntam também, Suzy, se eu for para uma família, eu não me adaptar a essa família? E aí, no primeiro mês, a organização, ela não faz troca de família, porque o primeiro mês é um mês de adaptação. Você precisa tentar conhecer a sua família, você precisa tentar se adaptar a essa realidade. Ah, mas eu não tô conseguindo, Suzy. Então você vai marcar um horário com o seu coordenador, você vai conversar com ele, explicar o que tá acontecendo e ele vai te orientar. Ele vai te explicar, de repente, se isso que está acontecendo é uma situação cultural. Ou seja, independente se você mude para uma outra família, você pode ter que enfrentar o mesmo desafio cultural, né? Então ele vai te orientar. E se for uma situação que não está sendo saudável para o estudante, eles vão sim tomar uma providência em relação à mudança de família. Mas isso não acontece com frequência, tá? É muito difícil isso acontecer. Até porque a família quis escolher o seu filho, né? A Host Family viu o dossiê, viu as aplicações de vários estudantes e ela escolheu o seu filho, a sua filha. Então isso mostra realmente a intenção que essa família tem de permanecer com o estudante até o final do intercâmbio. E agora eu gostaria de reforçar para você esse apoio, né, que o coordenador local ele oferece para o estudante. Então, os coordenadores locais, eles são americanos, eles já estão acostumados a trabalhar com estudantes internacionais, eles são treinados para lidar com situações de diferenças culturais. Então, ele vai estar lá para dar apoio para o seu filho, né, para você, estudante, 24 horas. Ah, eu tô com uma dúvida em relação ao meu curso na escola. Liga para o seu coordenador. Aí eu tô com uma dúvida com a minha família, com a minha host family, marca um horário com o seu coordenador, né? E esse coordenador, ele é voluntário. Então, os estudantes precisam entender que vão ter que marcar um horário para poder conversar com ele, porque ele também tem outras atividades, mas ele está ali para dar apoio pro estudante, tá? Ele faz parte da organização, né? E ele vai ali para poder orientar em todo o processo que for necessário. Então é mais uma segurança aí que você vai ter. E no retorno, o estudante vai precisar preparar o boletim dele, né, e toda a documentação do final do curso para que ele convalide depois essa documentação quando ele retornar no Brasil, para que ele não perca esse período. Né, ele vai conseguir convalidar aí todas as notas, o período, as matérias que ele cursou. Nesse caso, a organização também vai dar toda a orientação, o coordenador, no final do programa, né, do intercâmbio, para que o estudante saiba o que ele precisa fazer. E, finalizando, eu quero falar para vocês que o feedback que a gente tem dos estudantes é maravilhoso, é uma experiência incrível. Né? Eu gostaria de ter a chance de voltar para o ensino médio para poder ter essa experiência, porque é muito rica, é uma experiência de muito crescimento, é algo que marca a nossa vida para sempre. E eu converso com muitos estudantes que falam, Suzy, o período que eu fiz o high school foi a melhor fase da minha vida. Né? Foi uma fase onde eu pude me conhecer,
Eu acho que o mais bonito da gente ouvir do estudante é isso. Eles falam com muita alegria. Foi a parte que foi o momento que eu vivi, que eu me conheci, que eu valorizei a minha família no Brasil, que eu valorizei os meus amigos, que eu valorizei e aprendi a respeitar uma outra cultura. Então, realmente, o programa é maravilhoso. Se você tem a intenção de ter essa experiência, se você é uma pessoa que tem a mente aberta, que aceita ou que quer aprender a aceitar, a receber o novo, esse programa com certeza vai mudar, vai transformar a sua vida de uma forma muito positiva. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero ter te ajudado. E eu gostaria de pedir para você, se você gostou desse vídeo, para você dar o seu like aqui, deixar o seu comentário, compartilhar com seus amigos que têm interesse de fazer o programa de High School, o J1 ou até mesmo outro programa. E eu tenho certeza que assim a gente vai ajudar muitas pessoas. E não se esqueça também de deixar aqui abaixo sugestões de novos temas que você gostaria que eu falasse aqui. E eu vou ficar muito feliz de te ajudar a escolher qual é o intercâmbio ideal para você. Muito obrigada e até o próximo vídeo.